Fica aí até o final que essa história é daquelas que parecem piada, mas é 100% real. Porque quando a torcida achou que a novela Mbappé no Real Madrid ia ser só alegria e gols, vem o bastidor e mostra que nem tudo é amor no Santiago Bernabéu. E o clima por lá já começou a azedar, e azedar com força. Neste domingo, 20 de abril de 2025, o Real Madrid enfrentou o Athletic Bilbao em partida válida por mais uma rodada de La Liga. Jogando no Santiago Bernabéu, o time merengue venceu por 1-0, com gol de Federico Valverde, mantendo a liderança da competição e deixando a torcida esperançosa na reta final da temporada. Mas o que mais chamou atenção não foi o placar. Durante o jogo, quando o telão do Santiago Bernabéu mostrou imagens de Kylian Mbappé, que estava suspenso e lesionado, a torcida respondeu com vaias. Isso mesmo. O astro francês, mesmo sem estar em campo, virou alvo de insatisfação pública. Um gesto simbólico que escancarou um desgaste silencioso entre o jogador e parte dos torcedores. Mbappé foi punido após uma expulsão na rodada anterior, em que recebeu cartão vermelho direto por uma entrada desnecessária contra o Alavés. Um lance sem justificativa, em um momento onde o Real Madrid já vencia com certa tranquilidade. A falta de controle ali foi interpretada por muitos como um reflexo do nervosismo acumulado. E para um jogador do calibre dele, que chegou com o status de superastro, esse tipo de comportamento acaba pesando muito mais. Somado a isso, o francês também trata uma lesão muscular leve. Segundo o departamento médico do clube, trata-se de um desconforto na parte posterior da coxa esquerda, que requer repouso e tratamento específico. Por esse motivo, ele ficou de fora da partida contra o Athletic Bilbao, válida pela 32ª rodada de La Liga. A expectativa, inicialmente, era de que Mbappé acompanhasse a equipe no banco ao lado dos companheiros, como fazem os líderes do grupo. Em clubes como o Real Madrid, isso é comum. Mesmo suspensos ou lesionados, jogadores de referência marcam presença para incentivar o elenco, acompanhar o jogo de perto e demonstrar envolvimento. Mas não foi o que aconteceu. Mbappé apareceu nas tribunas, sozinho, aparentemente distante do grupo. E foi lá, ao ser exibido no telão do estádio Santiago Bernabéu, que veio o momento mais simbólico da noite. Uma sonora vaia, espontânea, partida diretamente da arquibancada. E aí, a pergunta que ecoa é inevitável. Como é que um jogador que foi recebido com festa, promessa de novo CR7 e contrato milionário, está sendo vaiado dentro de casa, sem nem entrar em campo? A resposta está no acúmulo de frustrações. Mbappé ainda não correspondeu, nem de longe, ao hype criado com sua chegada. Quando foi anunciado, a expectativa era de um jogador pronto para decidir jogos grandes, liderar o time na Champions League e ser o rosto de uma nova geração galáctica. Só que até agora, isso não aconteceu. Se formos aos números friamente, ele tem um desempenho respeitável. 18 gols marcados na temporada, algumas assistências, presença constante no ataque. Mas quem acompanha o Real Madrid de perto sabe que os números não contam a história completa. Nos jogos grandes, os jogos que importam, Mbappé ainda não apareceu como se esperava. Passou em branco em clássicos, foi discreto nos duelos europeus e nas últimas partidas tem alternado entre atuações mornas e ausência completa, seja por expulsão, seja por lesão. Pior, o lance da expulsão foi a gota d'água para uma torcida que já vinha impaciente. E a ausência na beira do gramado contra o Bilbao foi interpretada como um desinteresse que vai além do campo. O Real Madrid tem um elenco que, mesmo sem brilho individual, se entrega em campo. Jogadores como Nacho, Carvajal, Valverde e até o jovem Arda Güler são aclamados justamente por essa entrega, pela presença constante, pela cara de quem veste a camisa com honra. Já Mbappé, mesmo sendo novo no clube, parece ainda não ter se conectado à cultura madridista. Circulam inclusive nos bastidores rumores de que Mbappé estaria demonstrando certo distanciamento do grupo. Fontes próximas ao vestiário afirmam que ele ainda não criou laços fortes com os colegas, não participa ativamente das conversas e treinamentos táticos, e mantém sua rotina de forma quase independente. Claro,
É cedo para afirmar qualquer coisa. São apenas especulações. Mas no Real Madrid, onde o vestiário é forte e unido, qualquer sinal de isolamento soa como alerta. E enquanto Mbappé lida com vaias, desconfiança e lesões, outros nomes vão assumindo o protagonismo em campo. Na vitória contra o Athletic Bilbao, quem decidiu foi Federico Valverde. O uruguaio, que já atuou como volante, lateral, ponta e até falso 9, marcou o único gol do jogo aos 37 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área, e saiu ovacionado pela torcida. Um jogador que talvez não tenha o brilho midiático de Mbappé, mas tem algo que o Bernabéu valoriza muito: entrega, regularidade, espírito madridista. O contraste é claro: Valverde é aplaudido de pé, Mbappé vaiado. E não é uma vaia comum. É uma vaia que carrega cobrança, frustração e principalmente um recado direto. Aqui não basta ser estrela, tem que vestir a camisa. Vale lembrar que o Real Madrid não é um clube qualquer. É uma instituição onde a pressão é constante, onde grandes craques já foram vaiados, inclusive Cristiano Ronaldo, nos primeiros anos. Mas todos eles entenderam que em Madrid o que conta não é o que você fez no passado, nem o que dizem de você na imprensa. O que conta é o que você faz ali, no presente, com a bola nos pés e a camisa branca colada ao corpo. Mbappé foi contratado para ser protagonista, mas protagonismo no Real não se ganha com salário ou status. Se conquista com postura, com gols em clássicos, com raça quando o time está atrás, com atitudes pequenas, como estar no banco num jogo importante mesmo sem poder jogar. Outro ponto importante: esse episódio de vaias não é um caso isolado. Há semanas, parte da imprensa espanhola já vinha especulando sobre a pressão crescente em cima do camisa 9. O jornal Marca chegou a publicar que Mbappé ainda não entendeu o peso do escudo que carrega, e ex-jogadores como Jérôme Rotten foram ainda mais incisivos. Ele não vai ganhar a bola de ouro. Ele é um fracasso retumbante. Nos jogos importantes não aparece. No PSG era o dono do time. Aqui ele precisa provar que é jogador de grupo. Mesmo Emmanuel Petit, que geralmente defende seus compatriotas, disse recentemente: Mbappé precisa parar de jogar para ele mesmo. O Real Madrid é uma máquina coletiva, e ele ainda não entendeu isso. Mas calma lá. Também é verdade que o francês chegou há menos de um ano, e adaptar-se à camisa mais pesada do mundo não é simples. Nem todo craque brilha de cara. Até Cristiano Ronaldo, que hoje é ícone do clube, demorou a conquistar a confiança do torcedor. Ganhou sua primeira Champions pelo Real só em sua terceira temporada. Então, sim, há tempo. O problema é que Mbappé não chegou como uma promessa. Ele chegou como solução, como estrela pronta, como a cereja do bolo. E quando se chega nesse patamar, a cobrança é imediata. Não há tempo de adaptação. Há expectativa de performance. Por outro lado, é importante destacar que a diretoria do Real Madrid mantém total confiança no jogador. Internamente, Carlo Ancelotti segue apostando em Mbappé como uma peça-chave para a reta final da temporada. O técnico, inclusive, planeja utilizá-lo como falso 9 nos confrontos mais difíceis da Champions, aproveitando sua velocidade e mobilidade. Segundo fontes do clube, o departamento médico espera tê-lo 100% recuperado nas próximas 2 semanas. E esse ponto é crucial. A temporada ainda está aberta. O Real Madrid é líder de La Liga, está vivo na Champions League, e os próximos jogos definirão o sucesso ou fracasso do projeto esportivo. Mbappé, se voltar em alto nível, ainda pode decidir partidas, calar críticos e reconquistar a arquibancada. Mas isso exige mais do que talento. Exige entrega, exige comportamento, exige conexão com o time e com o torcedor. O Bernabéu não exige craques perfeitos, exige craques comprometidos. Jogadores como Bale e Hazard, que chegaram com promessas parecidas, hoje são lembrados mais pelas ausências e lesões do que pelas glórias. E Mbappé precisa tomar cuidado para não trilhar caminho semelhante. Ele ainda tem tempo, mas o relógio está contando. Na próxima rodada contra o Celta de Vigo, fora de casa, o francês deve retornar ao elenco. E esse jogo pode ser o divisor de águas. Se voltar bem, marcar, participar da construção ofensiva e demonstrar espírito de grupo, pode reacender a empolgação da torcida e recuperar terreno perdido. Se continuar apagado, distante ou com atitudes desconectadas do ambiente do clube, a pressão tende a aumentar. E rápido. E você? O que acha disso tudo?
A torcida tem razão em vaiar Mbappé? Ou é exagero cobrar tanto de um jogador em processo de adaptação? Ele ainda pode virar o protagonista que todos esperavam? Comenta aí embaixo sua opinião sincera. Porque no Real Madrid a paciência é curta, mas a redenção é possível, para quem quer vestir a camisa com tudo que ela exige. Se curtiu esse conteúdo, compartilha com quem ama futebol e acompanha de perto essa novela chamada Mbappé no Real. Que Deus te abençoe e valeu!